Oi, gente, tudo bem? A gente espera que esteja todo mundo bem. Começamos aqui mais uma temporada do Mira Nelas. A gente está hoje com o nosso primeiro episódio. Nessa temporada, a gente quer abordar muito o tema aí de universo da beleza, da estética, autoestima, sem deixar de falar de empreendedorismo também. A nossa primeira convidada dessa temporada é a Bruna Pieri. Bruna, obrigada. Oi, Você que prazer hoje. estar aqui com vocês. Uma honra te receber. A honra é minha. Espero contribuir muito com a sua audiência, com a audiência de vocês e deixar essas mulheres se amando mais enquanto se tornam mulheres cada vez mais empreendedoras e de sucesso. Com certeza. É Não isso. teria ninguém melhor que você para falar sobre esse assunto aqui hoje, por isso que você Abrir essa temporada. foi escolhida a dedo aí para ser a nossa primeira convidada. Fico muito feliz. Ó, eu vou ter que ler aqui a bio da Bruna, porque é extensa. Não, pode resumir, vai, resume. É novinha. A Bruna, ela é cofundadora da Anjos Business e da Eternum Club, cofundadora também da MLS, que é a Mentor League Society, e co-criadora do movimento Estética Rica. Ela vai falar um pouco mais pra gente sobre isso. Ela é a maior especialista do Brasil em marcas para clínicas de estética. E aí, só falando aqui um pouquinho de números, a Bruna levou a empresa dela do zero para mais de 15 milhões de faturamento em 4 anos. São mais de 7 mil clínicas, consultórios e profissionais atendidos. Gerou mais de 1 bi em vendas para estética e viveu toda a jornada empreendedora que ensina de forma prática. E tudo isso com 29 anos. Não é Nossa. possível. Verdade. E não sozinha também, porque eu tenho que dizer aqui, tem o meu marido ao meu lado, que é meu sócio, Sim. que é incrível também. Tô aqui representando os dois da empresa, mas do lado feminino da coisa, né? Claro. Bruna, eu vi que você começou com 17 anos, né? Isso. Como esteticista, Uhum. né? Como que foi esse início, assim? Por que você foi para esse caminho da estética? O que te atraiu na estética? Assim, como a maioria das pessoas, vim de família simples, então sem grandes condições. Quando eu estava ali no ensino médio, que você tem que decidir o que você vai fazer da vida, quando a gente não tem muitas opções e não pode investir, meio que a gente faz o que dá. Então, o que eu fiz naquela época foi um Enem. E aí eu passei no Enem como bolsista em algumas faculdades e uma delas eu me inscrevi para estética, porque minha irmã virou e falou assim, nossa, Bruna, acho que tem tudo a ver com você. E na época, não sei quantos anos atrás, a gente não tinha muita noção do que uma faculdade de estética ensinava, de como eu ia trabalhar depois, mas não tinha muita opção. Tinha tanta informação, não é? Não tinha. E ela falou, você é vaidosa, gosta desse mundo da beleza, te vejo fazendo isso, e aí se inscreve para essa bolsa. E eu consegui a bolsa 100% da faculdade. Só que teve uma coisa, minha mãe e meus pais estavam passando por um momento não tão fácil na vida financeira naquela época e eles falaram, olha, a gente não consegue pagar a van para você ir para a faculdade que era na outra cidade, que era no interior do Paraná, em Arapongas, e a faculdade em Londrina. Custava R$200 na época. E aí eles falaram assim, olha, como você já sabe, nós viemos dessa realidade, vai ter que começar a trabalhar cedo. Então vai procurar um emprego para você conseguir fazer essa faculdade, senão não vai rolar. E eu comecei a procurar um emprego, mas sem muita experiência. Com 17 anos, você não sabe fazer muita coisa na vida, né? Sim. E aí comecei, muito novinha. Comecei, e tímida ainda, né? Comecei a entregar currículos pela cidade para ser recepcionista de consultório, de advocacia, essas coisas. E na época, uma dona de clínica me ligou, na mesma semana que eu entreguei currículos, e ela falou, olha, eu tenho uma clínica de estética, eu estou procurando alguém e eu estou com o seu currículo, você topa vir conversar? E eu falei assim, não, moça, você se enganou. Eu não entreguei currículo numa clínica de estética, mas o meu currículo já tinha que eu estava há 1 mês na faculdade de estética. Porque foi o tempo que eu tive para conseguir um emprego. Ela falou, não, você entregou num escritório de advocacia, meu marido é sócio desse escritório e me deu o seu currículo. E aí, olha como as coisas... Nossa, Deus é muito perfeito, né? Deus é perfeito, desde o início, assim, sempre foi. Eu falo que eu não escolhi muito bem, eu não tinha total noção. Mas eu era aquela pessoa que, a oportunidade está passando, vou abraçar. Então, foi meio que assim, no susto. Com 1 mês de faculdade, eu consegui meu primeiro emprego já na área aos 17 anos e comecei já a atuar na estética. Então, assim, todo o período de faculdade, de prática, que as minhas colegas estavam descobrindo o que era trabalhar numa clínica, eu já vivenciava. Então, isso para mim foi muito
foi uma vantagem, sabe? Sim. Competitiva, pensando nesse crescimento. Fiquei nesse trabalho por 5 anos, até decidir empreender. E aí, como é que você foi de esteticista para mentor? Imagino que tenha sido aí um caminho cheio de histórias, né? Sim. Mas conta pra gente um pouquinho. Como é que você saiu de atender ali como esteticista para virar mentora de clínicas, de estética, enfim. Como que se deu isso aí? Legal. Engraçado que isso nunca foi um desejo, assim, um dia quero me tornar mentora, um dia quero isso ou aquilo. Ficando 5 anos como CLT, saí desse trabalho e eu tinha duas opções. Continuar CLT em outra clínica ou abrir o meu espaço. Só que eu também não tinha dinheiro para investir numa clínica, nada disso. Eu me sustento desde os 18 anos, saí de casa aos 18, fui morar um tempinho com a minha avó, aos 19 já estava morando eu e minha irmã. Então, assim, pagar conta era o objetivo de vida. Sobreviver. Ir no mercado, pagar água, luz, internet, tudo que a gente precisasse para sobreviver. E aí, eu já morava com a minha irmã sozinha e minha irmã engravidou de um namorado. Então, assim, é um cenário meio caótico, né? E nova também, porque a gente Mas só tem na crise que a gente cresce, né? Só que ela sempre... Minha irmã foi minha primeira maior incentivadora antes do Ever. Eu digo que antes dele chegar na minha vida, assim, fazer um rebuliço, ela foi minha maior incentivadora. E avaliando esses 2 cenários e já desejando, por exemplo, atender os pacientes do meu jeito, porque tinha coisas que eu não concordava, coisas que não achava legal e que sabe, a gente quer colocar o nosso jeitinho na coisa. Ela falou assim, olha, por que a gente não muda? A gente morava no apartamento, para um lugar um pouco maior e você não faz uma sala de atendimento na sala de casa. Eu falei, mas o aluguel é mais caro. Era R$900 na época. Então, para nós duas que trabalhávamos... E eu tinha saído do trabalho, não tinha ainda uma renda fixa. Tá, mas vamos. Porque trabalho nunca foi um problema. Fazer a mais nunca foi um problema. Então, a gente sabia que ia dar um jeito. Mudamos para essa casa e eu montei a minha primeira sala de atendimento na sala de casa. Comecei cobrando R$35 na massagem. Limpeza de pele começou 60, depois foi para 75. Subiu o preço, entendeu? E já era assim, né? Já era uau. CLT eu ganhava uma média de R$2.000 por mês. Começando a empreender ali com as minhas clientes, eu comecei a ganhar 4, 5 mil reais, que pra mim já era o máximo. Com mais liberdade, inclusive. E a gente tá falando o quê? De 12 anos atrás, 10? Eu comecei isso acho que uns 7 anos atrás. Tá. E aí eu falei, opa, tá bom demais, muito melhor do que antes, inclusive, com mais liberdade, trabalhando do meu jeito. E aí, eu terminei um relacionamento na época de muitos anos, comecei a namorar novinha, assim, sabe? E meio que deu uma fase que você começa a reavaliar algumas coisas na vida. Baixou um pouquinho ali a autoestima, a autoconfiança. E eu me peguei emocionalmente um pouco instável. E eu falei, poxa, eu preciso me agarrar a algo para sair disso. Eu tava mais ou menos há 1 ano e meio já na sala de atendimento. E eu falei, eu preciso me agarrar a algo e o que vai ser? Então eu quero crescer. Então, a decisão de crescer não foi pelo desejo do que viria com esse crescimento. Foi, eu preciso de ocupar minha cabeça. Nesse tempo, eu acompanhava algumas profissionais que eram donas de clínica, porque a gente faz curso, a gente acaba conhecendo. E uma delas postou uma foto com um consultor que estava ajudando ela na clínica dela. E como eu admirava ela e o trabalho que ela fazia na clínica, eu falei, poxa, se essa pessoa está ajudando ela, ele também consegue me ajudar. E eu entrei em contato e perguntei se ele fazia algum tipo de consultoria, porque eu queria crescer, mas eu não sabia como. E tem um princípio aqui, que eu uso para tudo na vida desde essa época até hoje. Se eu não sei, eu não vou tentar sozinha, dar com a cara na porta, errar, me frustrar. Eu vou aprender com quem sabe. E aí eu tinha dois caminhos. Tento, vou lá, não, e faço tudo isso, ou vou procurar alguém para me ajudar. E encontrei essa pessoa. Essa pessoa se chama Everton, que hoje é meu marido. Mas a gente chega lá depois. E aí, eu perguntei, você tá ajudando a Thalita, assim, assado, consegue me ajudar? E ele começou a me dar os primeiros direcionamentos, isso 100% online, eu no Paraná e em São Paulo. Ele começou a me dar os primeiros direcionamentos via Instagram, do que eu deveria fazer, qual era o diagnóstico, Mas ele já era um especialista nessa área ou ele era um consultor de empresas em geral? Ele estava começando nessa área. Tá. E começou com ela, inclusive. E aí, depois dela, que vieram as outras. Tá.
E ele começou a me dar um direcionamento ali e eu fiquei esperando, tá? A hora que ele vai me cobrar, né? Quanto custa, não sei o quê. Ele falou, olha, eu estou montando minha empresa, que é Anjos Business hoje, ela não existe. Por enquanto eu vou te ajudando assim. Quando eu abrir vagas e tal, a gente conversa. E todo esse direcionamento inicial foi de graça. Que legal. E aí eu virei e falei assim, poxa, às vezes eu espero esse apoio de quem me conhece, de quem me ama ou de quem eu amo e eu não recebo e eu tô recebendo de alguém que nem me conhece. Um incentivo, um vamos lá, um vai dar certo, eu te ajudo, sabe? E aí aquilo me chamou muita atenção. E eu lembro de ter pensado assim, olha, um dia eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. Que legal. Que vai poder ajudar e assim... Que lindo. Só pelo prazer de pelo ajudar. prazer de caminho, né? Que é o que contribuir. você falou. É muito mentora, melhor né? você ter ali alguém que vai te ajudar a chegar lá, né? A você, enfim, atingir os seus objetivos sem precisar passar por tanta coisa, né? Que a gente precisa passar para quando a gente vai na cara e na coragem, né? E eu acho que alguns erros são inevitáveis. Você Sim, vai errar ao longo claro, do caminho, claro. mas muitos são evitáveis. E são nesses que você tem que pensar. São esses que não precisaria cometer, sabe? Sim. Tem um jeitinho mais fácil, ou não digo nem fácil, mas tem um jeito melhor de ser feito. Alguém já fez aquilo, já errou, já acertou e aprendeu como faz. E que bom se a gente puder aprender, né? Exatamente. E nessa época não existia ainda nem forte o conceito de mentoria. Então a gente não chamava nem ele de mentor, nada disso. Era um consultor. Porque o conceito de consultoria ele é mais antigo, né? Sim. E eu falei, poxa, que legal. Mas quando eu digo eu quero fazer isso para mais pessoas, não é necessariamente ser mentora. Eu quero ser a pessoa que ajuda. Eu quero estar em outra posição um dia. E aí, coisa que com as minhas clientes eu era um pouco limitada de fazer devido aos recursos que tinha. Enfim, ele começou a me dar os direcionamentos. Eu fui para minha primeira clínica. Saí lá de 4 ou 5 mil reais por mês. Fui para 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 mil reais na minha primeira clínica. No mês, uma esteticista. Eu não conhecia ninguém na minha cidade, ninguém para olhar pro lado e falar assim, não, essa pessoa fez e eu também vou fazer, sabe assim? Era uma realidade que não existia. E essa realidade de consultoria, ela foi o que me permitiu fazer isso. Mas o que você viu aí, Bruna? Realmente você se destacou muito. Foi um destaque, assim, que na época, talvez no país, você não tivesse uma clínica faturando tanto. Você atribui a uma coisa específica ou quais as competências que você acredita que você desenvolveu? Tem uma coisa muito, muito legal aqui. É quando eu entendo que eu deixo de ser uma profissional técnica muito boa e eu passo a me tornar uma empreendedora ou que a gente chama de uma empresária na área. Então, eu precisei mudar esse drive, essa mentalidade e todo esse trabalho foi feito em cima disso para, olha... Você é muito boa em atender. Você faz uma limpeza de pele muito bem, você faz uma massagem muito bem. Só que da mesma forma que você estudou para isso e você se aperfeiçoou para isso, se você quiser crescer em faturamento, em estrutura, em impacto, você também vai ter que estudar e se aperfeiçoar em outras habilidades. Que são as habilidades empreendedoras. Que a maioria dos profissionais técnicos, e ainda mais da área da saúde, não recebem na faculdade, não recebem em curso técnico, nada disso. E aí eu comecei a aprender sobre vendas, sobre marketing, como que atraía cliente, como que se comunicava com o cliente. E eu vim de uma realidade onde era tímida, não tinha grandes recursos e nada disso. E fui me desenvolvendo. E o faturamento, o crescimento financeiro, me tornar empresária, ele veio por consequência desse desenvolvimento pessoal, emocional, porque eu também precisava cuidar da minha autoestima, porque ela não era legal, e também de habilidade e competência empresarial. Então, foi virar essa chave, deixar de ser técnica e me tornar uma empreendedora, uma empresária. Perfeito. E aí, o resultado foi consequência. Mas quando você chegou nesse faturamento que você falou ali dos 80 mil, era você sozinho fazendo ou você tinha ali uma equipe já? Fui crescendo bem aos poucos. Então, lá no 20, 30 mil sozinha. Aí, comecei contratando uma estagiária de estética, depois fui uma recepcionista, depois outra estagiária de estética. Então, eu saí do atendimento, não era mais eu que operacionalizava. Sim. O meu foco estava em vender e acompanhar o tratamento do paciente, ver se ele estava sendo bem executado. Então, é isso, mudar de cadeira dentro do seu negócio. Hoje eu ocupo outra cadeira. Você foi pro lado da estratégia e não mais da operação, Exatamente. Né? Que é o que faz os negócios crescerem, né? Você delegar algumas funções e ocupar outras que...
eu penso que num negócio, dentro da sua clínica, dentro da sua empresa, a maior interessada em fazer esse negócio crescer e ganhar mais é o dono. Sim. Então, é a cadeira que eu acredito que o dono tem que ocupar. Uhum. É isso. Não é? Ô, Bruna, você tem o podcast, né? É Vida Rica, né? Exato. O Vida Rica. E você fala muito da questão da cara de rica, né? Uhum. Fala pra gente primeiro um pouquinho dessa coisa da cara de rica. O que é a Legal. cara de rica? Muitas mulheres vão se identificar. Porque, olha, essa transformação que eu falo do ponto A para o ponto B, ela aconteceu na autoestima também. Claro. Porque tinha que ter uma base para sustentar tudo isso. Falando um pouco de imagem, de vender estética, eu era profissional de estética que não vendia estética, que não vivia estética. Então, o que eu precisei fazer? O Everton chegou e falou assim, olha, eu posso te ensinar tudo, só não posso te ensinar a vender mentira. Se você vira para sua paciente e fala que é importante ela se cuidar, tirar um tempo para ela, ser prioridade e treinar, comer bem, e você não faz nada disso, você está sendo uma impostora, você está vendendo uma mentira. Então vamos fazer o seguinte, se você trabalha com estética, a estética importa. Vamos viver o que fala e falar do que vive. Que legal. Quando você for para uma venda, quando você for falar do seu produto, quando você for falar da sua clínica, da transformação que você proporciona, você vai com verdade. Você vai com confiança, você vai com convicção. Eu falei, olha, realmente isso faz muito sentido. Vou viver aquilo que eu falo. E aí, falando da imagem, eu era aquela pessoa que assim, não sei se vocês conhecem alguém assim, já conviveram, eu imagino que sim. Aquela esteticista que ela atende de legging, tênis, roupa de academia, ela põe o jaleco para esconder a roupa dela em cima. Sim. E o jaleco não é dos mais bonitos, assim, na maioria das vezes. E ainda põe uma máscara, às vezes uma touca, ou o cabelo tá pra cima, zero maquiagem. É a pessoa que deveria estar defendendo a bandeira da estética, mas não está. Perfeito. E aí, ele começa... E eu digo, gente, vocês vão perceber que eu falo muito do Everton, porque assim, ó, eu sou fã, admiradora, eu amo muito. E ele fala muito de você também. Mas assim, não existiria a Bruna, talvez, de como ela é hoje, se ele não tivesse surgido da minha vida. Então, vou sempre honrar. Ah, que lindo. E eu começo a viver isso. Então, eu começo a me arrumar. Começo a arrumar meu cabelo, passar uma maquiagem, estar apresentável e viver a estética. Dá tanta diferença. Só que, para ficar lúdico, para as pessoas conseguirem entender de uma forma rápida, imagina uma mulher com cara de rica. Sim. Você já tem isso na sua cabeça, você já tem claro na cabeça quando você imagina. Para não ter que explicar, olha, coloque a roupa tal, porque esse não era o nosso trabalho, ensinar elas a se vestirem, ensinar elas a arrumarem o cabelo, nada disso, mete a cara de rica. Mete o shape e a cara de rica. Então, assim, ó, vai sair de casa para trabalhar, põe tua melhor roupa. E a cara de rica não é. Hoje eu tenho uma condição completamente diferente. Uma realidade completamente diferente de rica, de fato. Né? Sim. Mas lá atrás era a roupa de domingo que eu ia na missa, que eu ia passear, que eu comecei a usar para trabalhar porque eram as melhores roupas que eu tinha e então vou usar para aquilo que é mais importante nesse momento. Sim. É uma maquiagemzinha, arrumar o cabelo, é o fazer o melhor com o que você tem naquele momento. Sim. E aí veio essa ideia do Cara de Rica. A Cara de Rica é uma marca nossa registrada hoje, porque ficou tão forte, tão fácil delas entenderem que é o seu melhor na realidade que você tem e que não tem nada a ver necessariamente com dinheiro, né? Não precisa ser rico para ter cara de rica. Exatamente. Inclusive, a gente orienta algumas alunas. Olha, não tem dinheiro, vai no brechó. Lá você encontra umas pecinhas legais, assim, assado. Só que é importante que você mude o seu posicionamento. Cuidar da imagem, né? Bruna, você estava falando pra gente, né, de onde você veio ali, com pouco recurso financeiro na sua família, enfim. E onde você chegou hoje. Aí, falando mais essa parte do dinheiro mesmo. Você acredita que teve que quebrar alguma crença relacionada ao dinheiro para que você chegasse lá? Porque a gente, ao longo da vida, né, vai criando uma série de crenças que muitas vezes até nos limitam, né? E essa coisa do dinheiro, muitas vezes é visto como algo negativo. A pessoa é rica, então ela fez alguma coisa. Errado. Eu acho que muito uma coisa cultural mesmo, né? Que a gente tem, assim, de levar o dinheiro para esse lado como se não fosse uma coisa boa, né? Sendo que, na verdade, eu acho que tudo depende muito do que você faz com ele, né? Mas, enfim, você teve que quebrar alguma crença que você trouxe lá enraizada da sua infância, ali da sua família, para que você conseguisse chegar aonde você está hoje? Várias.
e continuo tendo que quebrar outras várias. Porque à medida que você vai avançando, você vai descobrindo crença que nem sabia que tinha, né? Exato. Sim. É uma loucura. É. Mas eu acho que sobre dinheiro, a gente é educado ao longo da vida que dinheiro é ruim, que rico é ruim, Exatamente. que quem ganha dinheiro só ganha fazendo coisa errada. Uhum. Novela ensina isso, TV ensina isso, Uhum. filme Sempre ensina o isso. vilão, né? O vilão é rico sempre o vilão. rico, né? Mas tem pobre ruim e tem rico ruim. Sim. Tem pobre bom e tem rico bom. Sim. Então, assim, pobre ou rico Não é o que vai dizer isso, Exatamente. Tive que quebrar muitas crenças. Tive que lidar, por exemplo, com pessoas da família. Você está trabalhando demais. Uhum. Porque o cancelamento começa em casa, né? Com certeza. Então, nossa, tá milionária, né? Porque nem vem ver mais os pobres. Aquela coisa assim, sabe? Aquela chantagem emocional. Nossa, só pensa nisso agora. Nossa, cuidado, vai ficar gananciosa. Nossa, e eu acho que mais importante do que quebrar crença, eu precisei quebrar ciclos. Uhum. E quebrar ciclos Boa. para nós é tão importante que não é só o ciclo de pobreza da família. É o ciclo de casamentos ruins. É o ciclo de famílias desestruturadas, é o ciclo de repetir aquilo que Perfeito. outras gerações da nossa família vinha repetindo como normal, e eu decidir na minha geração para frente não vai ser. Uhum. Eu vou quebrar esse ciclo. A prosperidade toda, né? Não só do dinheiro, Não mas só a do prosperidade familiar, essa harmonia. Muito Exato. legal você falar disso. Tanto que, assim, quando a gente decidiu se casar, eu e o Ever, fazem 4 anos já, e a gente continua apaixonado. É engraçado ver a gente é meio apaixonadinho, né? Fofinho. Mas é porque a gente tem isso muito bem alinhado, sabe? A gente não quer repetir os ciclos que a gente viu ao longo da vida. Vocês decidiram quebrar esse Decidimos. ciclo e decidiram ter Eu acho muito isso, assim, amor é uma decisão. Exato. A gente acredita nisso também. E para quebrar ciclos, você vai ter que romper com algumas coisas na sua vida. Coisas e pessoas. Sim. Sejam essas coisas algumas crenças ou comportamentos que você estava acostumada a fazer. Uhum. Sejam pessoas que não vão servir para o teu próximo nível. E aí eu não tô Exato. falando como um descarte, sabe? Eu tô Não. falando como não faz mais sentido. Sim. O tipo de amizade que você Total. teve até um período da vida, em outro não vai fazer mais sentido. Você vai mudando, né? Vai adquirindo novos valores, Exato. aprendendo outras coisas. E é o natural da vida, né? A gente vai se desprendendo de certas coisas e pessoas também para ir para outros caminhos, né? Isso faz parte da vida mesmo, Com né? toda certeza. E tem gente que, por exemplo, casa e fica pensando como seria se estivesse solteiro. A Exato. chance de dar certo isso aqui é mínima. Zero. Então, a pessoa quer enriquecer, quer trabalhar e fica pensando como seria trabalhar 4 horas por dia porque quer ser livre. Sabe, assim, uma coisa contradiz Acho que as pessoas a outra. não estão dispostas a pagar os preços, né? Então, eu decidi casar e aí eu vou dedicar minha vida a isso. Eu vou decidir que esse casamento vai dar certo. Não é pra ver se vai dar certo. Não. É até dar certo. Exato. Então, o que eu preciso fazer pra dar certo? Óbvio que quando depende de 2 pessoas, os 2 têm que estar na mesma Sim. na mesma sintonia. Sim. Mas para mim, isso em negócio sempre funcionou muito bem. Eu não quis crescer Perfeito. clínica, eu nunca quis ter um negócio pra ver se ia dar certo. Exato. Sempre foi assim, o que eu preciso fazer pra dar certo? Nossa, é tão legal isso, porque as mulheres empreendedoras que a gente conversa, é sempre assim. Sempre E a assim. gente sempre teve essa ideia também de... não existe um plano B, gente. Não existe. O empreendedor é assim, o que eu vou fazer até isso aqui dar certo. Vai dar. De Ninguém... algum jeito, né? Eu ninguém- vou tentar 1000 vezes até dar certo. Até, só que tentar as coisas certas, né? Porque tem um monte de gente que Claro. não consegue porque tá tentando um caminho que não... Claro, também você tem que saber a hora que você tem que mudar aquela ação ali e Mudar passar o para outra. caminho. Que é a estratégia, né, que você tava falando. E que pra mim, aí que entra o mentor. Porque é a pessoa que já tem resultado naquilo que você gostaria e ela vai Perfeito. dizer, olha, se você for por aqui, isso acontece. Se você Sim, for por ali, sim. isso acontece. O que você escolhe? Porque o mentor, ele direciona, mas quem no final toma a decisão é o mentorado, Você. né? A pessoa que tá sendo mentorada ali. Então, pra mim, esse papel excelente, assim, ó. Eu acho que não tem jeito melhor de conseguir algo na vida do que sendo direcionado por alguém que tem resultado naquilo. Falando um pouquinho disso também, depois eu vou voltar um pouquinho ali no Everton. Quero entender como que ele saiu de consultor para marido. Ok, é sempre uma curiosidade. Mas já que você tocou nesse assunto, eu queria saber, assim,
o que é a principal mensagem que você passa para as suas mentoradas? Imagino que a maior parte sejam mulheres, não sei, posso estar enganada, né? 99%. Mas, imagino que nessa área, né, fala muito com mulheres, né? Então, qual que é a principal mensagem que você passa para elas? E por que exatamente que elas te procuram, né? O que elas buscam ali na sua mentoria? A maioria chega porque está num cenário muito ruim. Dificilmente as pessoas têm o hábito de procurar quando tá bom para melhorar, né? Normalmente elas procuram quando tá ruim. Quando tá ruim. Isso é um hábito péssimo, inclusive, né? Mas elas chegam com necessidades financeiras, que é o mais superficial da coisa. É o que elas acham que é o problema. Mas na realidade não é, não. O problema vem muito além disso. Então ela chega, ela quer faturar mais, ou o que ela fatura não tem lucro, ou o negócio dela tá todo desestruturado, então ela tem funcionário que tá registrado, não tá registrado, ela não sabe fazer gestão, ela não sabe vender, ela quer aumentar faturamento, esse cenário. Então ela quer crescer um negócio. Só que o que ela não entende, que quem ela é hoje não serve para quem ela quer se tornar e pro nível que ela quer chegar. Então, para que isso aconteça, vai ter que haver uma transformação, que não é só da cara de rica, do shape, nada disso. É de quem ela vai se tornar nesse processo. Perfeito. E parece um pouco contra-intuitivo, mas uma coisa que a gente repete e reforça sempre. A sua clínica, o seu trabalho, não é o mais importante. Ele serve ao que é mais importante. Porque chegam pra gente profissionais que trabalham 10, 12, 14 horas por dia, colocam um tapete vermelho para os seus clientes, mimam os clientes, adoram agradar o cliente, tá sempre se atualizando, sempre estudando, mas não tem dinheiro na conta. Quando chega em casa, só briga. Quando vai falar com o filho, tá por aqui, aí dá uma resposta atravessada, não dá atenção pro filho. Muitas se divorciam nesse processo porque passam a viver para o negócio, para a clínica, e esquecem que a vida não é isso. Sim. E aí a gente entra e diz, olha, a sua clínica não é o mais importante. Ela serve ao que é mais importante. De nada vale um faturamento alto, uma clínica bonita, a melhor da cidade, se teu casamento estiver arruinado. Exato. Se teus filhos não tiverem atenção, se você não tiver 3, 4 horas para dedicar à sua família. Sim. E vida rica pra gente é isso. Com certeza. E aí linka com o que a gente fala sobre a vida rica, que não é só o dinheiro, é o que o dinheiro vai te proporcionar e o que você vai o uso que você vai fazer dele na tua vida. E muito porque a gente fala de mulheres, e quando a gente fala de mulheres empreendedoras, empresárias, elas têm essa briga interna, né? Vocês são empresárias. E assim, a gente tem essa coisa de querer fazer tudo, né? E até onde eu vou, até onde eu me dedico ao trabalho, até onde eu me dedico aos filhos, até onde eu me dedico ao casamento. Será que eu tô passando do ponto? Será que eu devo voltar? E como eu não perco a minha feminilidade no processo, não me torno a pessoa que é rude, muito prática, que quer fazer acontecer. Que não se arruma. E me esqueço de ser mulher, de ser feminina, porque Deus não fez o homem e a mulher à toa, senão ele teria feito todo mundo homem. Exato. Ele fez com características assim únicas, justamente para se complementarem. E então, o nosso papel, a gente fala que a isca, né, elas vêm com o desejo de ficar rica. Que é ganhar dinheiro, que é crescer. Mas quando elas chegam, elas descobrem que existe um mundo completamente novo e diferente, que é o que faz elas se encantarem no processo. Você resolve o problema de verdade, né? Porque a gente fala sempre isso, que a realidade que você tem hoje é o seu maior feedback. A pessoa que você é hoje te entrega a realidade que você tem hoje. Então, para você chegar no próximo nível, para você ir para o próximo nível, que é exatamente o que você está dizendo. Ela precisa cuidar dela para depois ela conseguir cuidar das outras coisas. E entender isso, Débora, foi assim, contei da parte de crescimento do negócio, né? Chegou um momento que eu tava ganhando mais que um médico e não tinha feito medicina. Falei, que isso, esteticista no interior do Paraná. Tipo, isso não acontece sempre, né? E eu me dei conta. Ao mesmo tempo que esse processo, ele foi muito doloroso, porque aquela menina que veio de uma estrutura não tão legal, de base de familiar, de crença ruim, de muitos bloqueios, muitas travas, alguns traumas, inclusive, ela tinha autoestima muito baixa. Quando eu decidi crescer, eu não decidi crescer porque era legal. É porque, tipo, se eu continuar cavando para baixo, vai dar ruim. Então, me joga uma corda que eu quero subir. Nesse momento, eu entendi que eu tinha uma necessidade
E aí veio de muito autoconhecimento, de terapia, de olhar pra dentro mesmo, de me sentir amada. Eu tinha essa falta. E eu transferia isso para as pessoas, para minha clínica, para os meus pacientes. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu ia agradar um paciente, não é só porque eu queria o resultado do paciente, que ele se sentisse bem, é porque eu queria preencher um buraco que existia em mim, Sim. que era me sentir amada. Sim. E tá sempre dentro mesmo, né? Tá Não tem como a gente sempre fugir dentro. disso. E muitas mulheres transferem isso para o trabalho. Transferem a responsabilidade Sim. para os outros. E transferem as suas faltas para o trabalho. Exato. Porque naquela época minha falta era o desejo de me sentir amada, porque eu tinha tive esse histórico, né? E aí eu percebi num processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoestima, que minha autoestima era baixa e que eu não queria resgatar uma autoestima que eu tinha antes. Porque se fala muito, vamos resgatar a sua autoestima, né? Eu não acredito nisso. Eu falo, vou resgatar o que era Você ruim. não tinha? Que nem existia, Não. às vezes, né? Foi a primeira vez que eu vi esse conceito, que eu criei, inclusive, no Brasil, trabalhando com clínica, porque minha especialidade era emagrecimento e autoestima, que é, eu não quero resgatar uma autoestima, eu quero criar uma nova. Boa. Porque se eu preciso me tornar uma nova pessoa, eu preciso de uma nova autoestima também. Aquela que eu tinha não vai me servir para minha nova fase. Sim. E aí eu entro e eu mergulho nesse processo. Eu vou começar a entender o porquê eu faço o que eu faço, como eu faço o que eu faço, o que é importante pra mim, o que não é. Quais são esses buraquinhos que eu tenho que preencher que não é o meu trabalho que vai preencher. Não é o meu casamento que vai preencher. Não é a minha subir num palco, me realizar. É o que eu posso fazer com isso. Ninguém vai vir te salvar. E aí eu comecei, engordei, ó, pra vocês terem noção. Comecei a empreender, comecei a ganhar muito dinheiro e comecei a me sabotar. Sim. Como eu fazia isso? Em relacionamentos ruins, comecei a me enfiar em relacionamentos, sabe assim, aceitar migalha? Eu fui a menina que, tipo, aceitava migalha. E comecei a engordar, porque eu descontava minhas emoções da comida. Tinha uma falta, tinha dinheiro, comecei a me sabotar literalmente. Engordei 14 quilos, assim, foi muito ruim. Ninguém imagina hoje, né? Ninguém imagina. Ninguém imagina. Comecei a tudo aquilo que eu não sabia assimilar, transformar em como se fosse tivesse um chicotinho e eu estivesse me chicoteando, como se eu não merecesse, né? Uma crença de merecimento muito forte. E aí chega o Everton na minha vida, vou linkar com o Everton que você quer saber. O Everton foi meu consultor por quase 2 anos e a gente nunca se olhou diferente. Tanto que era 100% online, então a gente nunca teve esse contato. Segundo, que nunca houve assim, é bonitinho, nada, porque eu tava vivendo minha vida, então tava envolvida em outros relacionamentos, não. Aí chegou um dia que parece que Deus tirou a venda e eu comecei a olhar pra ele diferente, ele começou a olhar diferente. Levou um mês conversando via WhatsApp pra ele vir pra minha cidade pra gente se conhecer diferente pessoalmente, né? Aí ele foi. Em 2 dias, no segundo dia ele me pediu em namoro. 4 meses ele me pediu em casamento. 6 meses a gente se casou. Gente. Mas ele não era um desconhecido, né? Eu já sabia quem você já era. estava ali com ele há 2 anos que vocês já se falavam, né? Já sabia já quem sabia era. da índole, já confiava muito e tal, mas nunca com a conotação amorosa. Sim. Nada, juro por Deus, assim. E aí a gente se casou com 6 meses e tá há mais de 4 anos. Vai fazer 5 daqui a pouco. E assim que ele entra na minha vida, ele pega esse cenário. A Bruna com uma autoestima baixa. É isso que eu ia te perguntar. Faturando bem, tipo, porque já tinha aprendido a fazer, porque depois você aprende a técnica, né? Faturando bem, só que com essas questões. E o Everton entra e eu conheço um lado dele que eu nunca tinha conhecido, que é o lado homem, né? Amoroso e tal. E em um momento me passa na cabeça que é bom demais pra ser verdade. Será que eu mereço tanto? A sabotadora falando de novo, Falando né? de novo, assim, em algum momento eu vou me decepcionar, eu vou descobrir que não é nada disso, como tinha sido das outras vezes, e Sim. então eu não vou nem me jogar muito, eu vou aqui com calma e tudo, foi bem assim. E o Everton, ele tem um jeito de lidar com isso muito especial, que foi com que fez com que a gente se apaixonasse cada vez mais. Ele começa a perceber isso, sem me contar, e eu começo a querer afastar ele. Porque a crença de merecimento é isso. A pessoa que não acha que merece dinheiro, ela dá um jeito de se livrar. Sim, sim. Ela que acha que não merece um bom relacionamento, chegou a pessoa boa na vida dela, ela vai afastar. Sim. E foi mais ou menos isso, eu tentei afastar. Só que ele conhecia muito, o Everman já muito de comportamento humano, né? Ele já tinha entendido todo o jogo. E ele falava assim,
Então ele fazia alguma coisa comigo, eu dava uma patadinha, assim, sabe? Tipo, eu não queria ser quem eu era, na essência, porque eu não queria me machucar. Você então não eu se era ruim colocou com vulnerável, ele. né? Não me coloquei, então eu era ruim com ele, sabe? Assim, vamos ver até onde ele aguenta. Vamos fazer esse teste, né? E ele falava assim, ó, eu vou te amar tanto, tanto. Todas as vezes que eu fizer algo assim comigo, eu vou continuar te amando. Eu vou te amar tanto que um dia você vai ter vergonha do que você tá fazendo. E numa boa. Sim, sem... Nossa, vou chorar. Sem vitimismo, sem nada. E aí eu falei, caraca, quem é essa pessoa? Porque o que é o mais comum? Você trata alguém assim, a pessoa te devolve em dobro, né? Uhum. Se afasta, ela se afasta. E ele não, Que ele me amava sabedoria, mais. né, dele. Ele me amava mais, porque ele sabia, eu era o cachorrinho que apanhou, que você vai pôr a mão e ele... Ele entendeu isso, né? Sabe que arisco? Sim, sim. Tipo, não, tá com medo de apanhar de novo. E ele entendeu isso, foi a sensibilidade dele. É. E aí ele falava isso. Que e eu não lindo. entendia muito bem o porquê ele falava isso. E continuamos. Até que um dia, passaram meses, eu acho. Não tenho uma noção real do tempo, assim. Uhum. Ele fez uma coisa comigo normal, eu devolvi assim, e na hora, parece que... Sabe quando a chave vira? Cai. Aí eu comecei a rir, e ele falou assim, por que você tá rindo? Eu falei assim, chegou o dia. Eu tô sentindo vergonha do que eu fiz. Depois daquele dia, nunca mais. Aí eu me permiti ser amada. Eu me permiti ser quem eu sempre fui, mas que eu tinha colocado uma capa pra me proteger, pra não ser, para não ter a confiança Sofrer, né? traída, nada, pra não sofrer. Eu tinha colocado essa capa e aquele dia eu tiro essa capa. E eu passo a ser quem eu sempre fui, como Deus me fez, Sim. né? Que é uma mulher que ama, que cuida, que é zelosa, que devolve em mais amor ainda e tudo isso. E aí ele teve essa paciência de esperar, de topar o processo. Daí, já era muito bom, né? Eu fui descobrindo que eu ficava cada vez melhor. E eu falava assim, Deus... E pelo visto até hoje você tá descobrindo isso, Pois né? é, Você fala até dele hoje. com brilho nos olhos mesmo. Juro, assim, eu amo muito. E eu falava assim, Deus, mas dá pra ser melhor? Como assim? Dá pra né? ser bem-sucedida, rica, Pois com um é. casamento bom, tá Eu estranho. comecei a perguntar isso, acredita? Sim. Comecei, porque... E dá, né? eu não A gente tem muito essa ideia de que ou é uma coisa ou é outra. não E vive não, uma vida né? de ou. É, Vive uma vida de e. exato. Isso é aquilo, não Aham. isso ou aquilo. Mas eu comecei, porque eu não tinha referência de pessoas que eu conhecia que viviam essa vida. De um casamento bom, que se respeitasse, que eram fiéis, que cresciam juntos, que, enfim, que era aquela realidade. Então, pra mim, era meio que assim, que isso, né? Não reconhecia. E foram acontecendo muitas coisas boas. Um dia eu tava na Bélgica, o Ever me levou pro show do Coldplay, que era meu sonho. Assim. E eu lembro de estar dentro de um trem e analisando tudo isso. Minha vida é muito boa, a vida rica, né, que a gente fala. Rica de dinheiro, mas rica de todo o resto que às vezes o De dinheiro não compra. saúde. E eu olhando pra tudo aquilo, e eu, numa conversa interna com Deus, eu lembro de olhar assim pra cima e falar, Deus, por quê, né? Tipo, tanta coisa boa, eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas assim, tem hora que você chega que Deus faz tanta coisa boa que você não entende, né? E aí, eu tenho pra mim que essa vozinha ou foi do Espírito Santo ou foi direto de Deus, sabe? Porque foi um diálogo interno, falou assim, me respondeu assim, é porque eu te ensino pelo amor. Eu sempre tive uma visão de Deus que era o Deus que castigava, que punia, que se a gente fizesse algo errado, você ia ter uma consequência ruim. Então eu achava que Deus, porque eu tive pessoas assim, eu sempre fui criado muito na rigidez, na crítica, eu achava que Deus era assim também, sabe? E aí eu descubro que não, que Deus educa pelo amor. Que ser educado pelo amor, inclusive, é a melhor forma de ser educado na vida. Sim. Não é pela dor. A gente aprende por 2 motivos. Ou pelo amor, ou pela dor. Depois desse momento, eu escolhi. Eu me abri a tomar as decisões, a aprender, a escolher sempre o caminho do amor. Porque a dor é muito difícil. E já teve situações na vida que eu tive que passar dor para aprender. Claro. São inevitáveis algumas, né? Geralmente isso acontece quando a gente não aceita aprender pelo amor, né? Exato. Aí a dor vem porque Exato. você não aprendeu do outro jeito, então... E aí, a partir de então, eu sempre tô disposta a aprender pelo amor. Então, eu não preciso esperar a dor
obviamente que tem situações na vida que a gente não tem controle e vai ter que passar pela dor para aprender. Sim. Mas no que eu puder vai ser pelo amor. E aí eu falo que Deus e o Everton usaram o mesmo método de ensino comigo, que foi o amor. Aham. E desde então eu aceitei. Só que em paralelo a isso, em me sentir amada, tanto pelo meu marido quanto por Deus, porque foi quando eu passei a me sentir muito amada por Deus, eu precisei me amar. Claro. Eu precisei aprender a me amar e não esperar que isso viesse de fora. Porque quando não viria, eu estaria refém. Eu estaria com aquele buraco ainda vazio. Então, 14 quilos acima do peso, autoestima baixa, eu comecei a me amar, que eu falo que é um processo de me amar de verdade. Então, eu parei de aceitar a migalha dos outros. Então, seja de relacionamento, né? Porque aí passei a ter o bom também. Sim. Seja de funcionário, seja de amizade, seja de pessoas que eu conhecia, de mim mesma. Então, se eu vou comer, vai ser o melhor prato que eu puder fazer. Não importa se é um omelete com salada. Eu comecei a fazer um exercício diário de amor próprio, que eu chamo. Eu mereço melhor. Porque eu era daquelas pessoas que deixava... A gente conversou sobre isso, né, Débora? Sim. Que deixava sempre o melhor pro outro. Então, o melhor perfume... Tinha lá vários perfumes. As mulheres vão se identificar nesse momento. E aí ela pega assim... eu vou guardar esse melhor para ocasiões especiais e eu vou usar isso aqui no dia a dia. Sim. Eu era essa pessoa. O meu melhor tava sempre pro outro. Sempre pro outro. Perfeito. Tem lá a gaveta de calcinha, né? A gente tem as calcinhas melhores. E tem as do dia a dia ali, né? Ainda vou chegar no 100% só de melhor. Mas assim, eu guardava a melhor lingerie pro dia que fosse muito especial. A melhor roupa pro dia que fosse sair. Então, eu falei, não, o melhor tem que ser pra mim. Porque eu preciso me acostumar com o melhor. Porque quando eu me acostumo com o melhor, eu paro de me contentar com qualquer coisa. Perfeito. Eu paro de me contentar com pouca coisa. Porque se eu não aceito o melhor nem de mim, quem dirá dos outros? E isso vem com a autoestima, né? Foi um exercício de autoestima, de amor próprio. De amor próprio. Exato. E aí eu passei a usar as melhores coisas comigo. Então, se eu vou comer, é um prato bonito. Pode ser omelete com salada, sabe? Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas tem que ser bonito porque eu mereço melhor. Uma mesa posta, né? E eu comecei a reforçar essa crença em mim. Eu mereço melhor, eu mereço melhor, eu mereço melhor. E passei a viver isso. Emagreci os 14 quilos, hoje tô no shape, cara de rica, tudo isso. Mas principalmente me amando. Então aquilo que eu esperava que o mundo me desse, pra eu reconhecer se era bom ou ruim, porque como a gente sabe se é bom ou ruim? Quando a gente também sabe se dá. Então tem mulher que fala assim, eu cuido muito dos outros. E ela não cuida dela. Como ela sabe que o cuidado que ela dá pro outro é bom? Ela não sabe. E ela não vai dar 100%, né? Não vai. Porque ela nem reconhece, ela não sabe, ela não experimentou aquela sensação. E às vezes ela tá querendo dar pro outro o que não é importante pro outro. Também tem isso. E aí essas coisas andaram juntas e andou junto com o crescimento do negócio. Porque quando a gente fala de mulher, tem essas necessidades. Não, eu adoro quando você fala sobre isso, a gente estava falando, porque a gente precisa treinar o nosso cérebro a merecer pouquinho para você conseguir merecer o grande. Então, esse exercício diário é muito legal eu vou colocar a minha melhor lingerie, eu vou colocar o meu melhor perfume, eu vou comer um omelete com salada, mas de uma forma bonita, com uma apresentação bonita. Isso é colocar o coração em todas as coisas, né? Você colocar o seu coração em todas as coisas. E é assim, eu acredito muito nisso também, porque a disciplina também, ela é construída nas pequenas coisas. Você falou que amanhã você vai acordar 5 horas, acorda. Não coloca mais uma sonequinha, 15 minutos, porque, mas não tem problema 15 minutos. Tem problema, porque o seu cérebro está aprendendo aquele caminho. Ele está aprendendo que ele não pode confiar em você, que todas as vezes que você fala que vai acordar cedo e ir para academia, então aí você para de confiar em você mesmo e isso necessariamente vai impactar na sua autoestima. Porque se você não tem autoconfiança... Se você não assume, você não cumpre um compromisso que você assumiu com você não vai cumprir compromisso com ninguém. Também e não vai se sentir merecedora, né? Também. Eu adorei o mantra que você falou, eu mereço melhor. Eu mereço melhor. E o meu marido, você acredita que meu marido, ele fala isso também? Juro. Ele fala, amor, vou fazer tal coisa. Aí eu falo, amor,
tranquilinho assim. Ele, não, você merece o melhor. Ele reforça a criança, sabe? É muito bonitinho. Não, é muito bonitinho. bom. Não, alguém chega pro Everton e fala assim, nossa, mas a sua empresa é muito legal, porque não sei o que, não. Aí ele, você não viu minha mulher. É verdade. Ele fala com todo mundo. E é legal a gente pensar também, assim, vendo você falar, né? Ouvindo você, e linkar isso até com a imagem que você passa, né? Porque eu acho que é um conjunto de coisas, né? Que vão se alinhando ali para passar essa mensagem. Então, quando você fala isso, eu mereço o melhor, em todos os aspectos, é muito legal ver como você está extremamente alinhada com essa mensagem que você passa, né? E de dar também o seu melhor para o outro, certeza. claro, mas primeiro dando o melhor para você mesma, né? E assim, você estava falando isso, e eu estava pensando muito quando você estava falando, porque a gente às vezes se preocupa em cuidar do outro, né? E isso tem tudo a ver com as suas mentoradas, né? Porque o que uma esteticista faz é cuidar do outro o tempo inteiro, né? E de fato, como que ela vai cuidar do outro e dar o melhor pro outro se ela não tá dando para si mesma, né? Exatamente isso. É um valor que eu aprendi lá atrás, quando comecei, que é congruência. Sim. Tipo, como que eu falo que cuido de alguém se eu não cuido nem de mim? E aí, quando a gente convida elas para essa transformação, que é no negócio, mas que primeiro acontece nelas, elas começam a ficar enlouquecidas. Eu acabei de receber mensagens aqui, tipo, Bruna, eu não achei que fosse estar falando para mulheres como eu falo hoje. Mas o que mudou nela para ela falar para mulheres como ela fala hoje? Quem ela se tornou. A mulher que ela se tornou. Porque a confiança dela hoje é diferente. Então, esse universo da estética, da beleza e também da saúde, ele tem a ver com isso. Tem gente que fala assim, não importa, por exemplo, vou numa nutricionista que está acima do peso, isso não tem tanto valor, o que importa é o conhecimento. Eu concordo, o conhecimento importa, mas por que você precisa escolher uma coisa ou outra? Exato. Não dá para ser inteligente e bonita? E saudável. Se isso é tão bom e você fala que isso é bom, por que você não vive? Né? E tudo bem se você escolher não viver, mas saiba que as pessoas vão preferir quem vive. É a congruência. A gente tende a comprar de quem a gente acha que é bom naquilo que tá falando. Que é a verdade, né? Que o Everton te falou. Exatamente, porque né? senão não sustenta também, né? Não sustenta. Não sustenta no longo prazo. E é isso que elas mais vivem, assim, é a mudança interior de autoestima, de autoconhecimento, de mentalidade, que reflete no negócio. Total. Porque, por exemplo, uma mulher que ela tá acostumada a aceitar migalhas, que ela acha que ela merece pouco, e ela vai assumir um cargo de liderança na empresa. Ou ela é a CEO da empresa, como é a audiência aqui que a gente está conversando. Aí tem uma funcionária ou um funcionário que está entregando um serviço meia boca. Ela vai olhar para isso e ela vai falar, tá bom, eu preciso dele. Se ela sabe quem ela é, a confiança que ela tem, inclusive nela e no negócio, ela vai falar, eu não aceito isso. Entende? Ela para de aceitar em qualquer âmbito da vida. Então, quem você é e quem você se torna reflete no seu negócio. Essa crença de escassez, né? Que a gente quer sempre, é uma coisa ou outra. É muito legal isso. E até a gente ouve muito isso, né? Para ganhar dinheiro eu tenho que sofrer. Né? Eu não posso ser feliz e ganhar dinheiro. Eu não posso cuidar da minha aparência e trabalhar muito, né? Como se tudo fosse sempre excludente, né? Exato. Como se a gente não pudesse viver, de fato, melhor, né? E pelo contrário, uma pessoa que se cuida mais, por exemplo, que ela treina, ela se alimenta bem, ela tá na cara de rica, né? Ela tem uma autoestima em dia, isso faz ela ser mais produtiva. Sim, claro. Eu não sei de onde surgiu essa crença de que o empresário, o CEO, né, tem que ser estressado. Não. Tem que não ser pode ocupado, cuidar da saúde, não pode né? descansar. Pois é. Virou um símbolo de status, Para né? vocês verem como são as coisas. Uma das coisas que a gente faz quando ela já vem num nível faturando um pouquinho mais alto quantas horas você abre sua clínica por dia? Você tá na sua clínica. Ela fala, eu fico de 10 a 12 horas. Tá bom, você vai abrir 1h30 e fechar às 8. Eu falo, não. Aí ela fala, como assim? Você não precisa estar lá o tempo todo. E se você, com 10, 12 horas no dia, tá conseguindo faturar o que a minha outra mentoranda, que tá 6, 5 horas na clínica, fatura, não é hora que vai fazer você faturar. Não é de mais tempo que você precisa. Exato. É o modelo de negócio que tá errado, é o formato do produto, é isso e aquilo. Então, hoje, nos níveis mais altos que a gente tem, por exemplo, a maioria das donas de clínica trabalha meio período.
e fatura alto. E foi o caminho que eu fiz. Trabalhar muito não é trabalhar bem, né? Não, eu ia pra clínica só depois do almoço, ficava até um pouquinho mais tarde. Essa era a minha rotina. De manhã você cuidava de você? De manhã era treino, era coisas de mulher, né? Sobrancelha, unha, essas coisas, leitura, estudo. Ótimo. E à tarde dedicado ao negócio. Uma pessoa assim que se ama e se cuida, ela vai render muito mais no trabalho. Muito mais. Sim, sim. E você tá falando essa questão da rotina aí. Quais que foram as principais dificuldades que você encontrou para poder ter essa mentalidade que você tem hoje, né? Você falou também um pouco das crenças, mas eu pergunto isso porque muita gente fala, é fácil falar, é fácil para você falar. Rica, bonita, mas teve um caminho, né? Então, você passou por dificuldades também para chegar aonde você está agora. E é justamente o que você estava falando, o que você quer é que as pessoas não precisem passar por todas elas, né? Mas às vezes falando até para quem está passando por essas dificuldades e falar, não, mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho dinheiro para me vestir assim. Né? Tudo bem, mas nem todo mundo sempre teve e conseguiu também chegar onde está. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, quais que foram esses desafios, essas dificuldades para chegar onde você está agora? Tá. Alguns desafios, mas eu acho que o maior deles foi ambiente. Porque você tentar fazer uma mudança de vida, onde as pessoas que estão ao seu redor não estão vivendo a mesma coisa que você, é remar contra a maré. É 10 vezes dobrado o esforço que você vai ter que fazer. Então, às vezes, a empreendedora, ela tá até nessa vibe. Mas o marido não tá. Então, o marido, ele não quer nem crescer na vida. O marido, ele não tá nem aí pra isso. Ele acha que ela tá sonhando alto demais. Ele acha que ela tá louca, que ela é gananciosa, que ela agora fica acompanhando essa galera na internet e acha que a vida é isso. É isso que a galera ouve, né? Total. E esse ambiente que não é favorável para o crescimento puxa para baixo, que são as âncoras, né? Total. Ou você tem relacionamentos âncora, ou você tem relacionamentos vela. Vela é quem te impulsiona, âncora é quem te paralisa. Então, às vezes, a âncora tá sendo seu marido. Não quer dizer que ele é ruim, que ele é mau, que ele faz isso de forma consciente. Sim. Nada disso. Em alguns casos, sim, tem muito marido ruim. Mas alguns só não despertaram para isso ainda. Entenderam, sim. Da mesma forma, mulher tem muita dificuldade de abandonar, né? Então, às vezes, ela tá lá presa. A mãe, que é narcisista. O pai, que é alcoólatra e vive trazendo problema pra vida dela. Às vezes, ela tá presa a questões familiares ou de amizade, que ela sabe assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar fazendo isso. E ela esquece dela, ela tira tudo que é dela e começa a dar pro outro. Porque a mulher tem isso, né? Ela quer cuidar, ela tem um desejo maternal muito forte. Só que isso é confundido. Então, esse ambiente que é pessoas ao seu redor não vivendo aquilo que você deseja, é o que mais faz as pessoas sabotarem. Sem dúvida. Que foi Tendência onde eu das mais médias. tive... Tendência das médias. Onde eu tive mais dificuldade. Só que, ao mesmo tempo, eu vivia um paralelo. Eu vivia uma realidade na minha casa, ao meu redor, que era uma. Só que online, porque eu fazia mentoria e tal, era outra. Então, eu conseguia ter momentos de escape. Então, Sim. eu sabia que existia uma vida diferente, uma realidade outro diferente, mundo, um né? outro mundo. Estava caminhando para ele, que aquilo era provisório. Então, eu me apegava muito a isso. Por isso que em ambiente de mentoria, eu falo isso porque a Débora tá com a gente lá no Class Club. A Dani vai, daqui a pouco nós vamos levar Já ela. a Dani tá lá, mas a gente se conheceu lá. Sim. E é muito bacana você Muito. conversar com quem te entende, cara. Não, e assim, você ver que é possível, né? Que, assim... E não se sentir um peixinho fora d'água. Porque quando você está num ambiente onde outras pessoas estão vivendo o que você gostaria de viver, o que você está vivendo, você até relaxa, assim, você fala, nossa, eu posso falar sobre Consegue isso. conversar, né? Consegue conversar. Eu posso falar sobre dinheiro, as pessoas não vão me julgar. Inclusive, elas gostam de falar de dinheiro tanto quanto eu. Nossa, que maravilhoso, tô me Exato. sentindo em casa. E é isso que falta, mas é isso que o ambiente, que é, às vezes, externo, Perfeito. em grupos ou de desenvolvimento pessoal, enfim, te proporciona que, às vezes, o da sua casa não vai proporcionar. Sim. Pra mim, foi o que mais fez diferença. Ter contato com outras realidades, saber que era possível e dizer, eu quero ir pra lá. O ambiente vence o jogo, né, Bro? Assim, a gente faz parte do Clex Club. Quem tá assistindo a gente é um grupo de mentores, um grupo de empresários. E a gente é mentorado pelo Flávio Augusto, Joel J. e Caio Carneiro. Carneiro. E
todas as vezes que eu vou lá, eu me sinto tão desafiada. Além disso, né? Além de você ver que tem um tanto de gente doida igual você, que quer empreender a qualquer custo e tal. Eu me sinto tão desafiada. É tão bom você estar num lugar que você não é o melhor da mesa. Uhum. Então, eu acho isso uma dica muito rica, assim, mesmo. Procure ambientes que você vai ser desafiado. Procure... Se você é o melhor da mesa, você tá na mesa errada. Exato. E o ambiente te puxa, né? Ou é pra Sim. cima ou é pra baixo. Sim. Vai depender de como é esse ambiente. Então, hoje, graças à internet, a gente tem a possibilidade de ter acesso a ambientes que a gente não teria se ela não existisse. Então, por Sim. exemplo, ouvir um podcast como esse, Sim. assistir alguma coisa no YouTube, ter contato com pessoas. Hoje, a gente tem bilionários no Instagram falando coisas que pra nós, assim, a gente descobriria, sei lá, daqui 20 anos. Uhum. O Flávio faz isso muito bem, né? Muito. Então, esse acesso, ele tem que ser muito bem aproveitado. Da mesma forma que tem um monte de baboseira na internet, que tem gente que só liga pra isso. Sim. Então, escolha teu ambiente, viva esse ambiente e no que você puder inspirar pessoas ao seu redor a viver também, faça. Mas se você perceber que não tá conseguindo, entenda que é a vida dela, é o jogo dela, que é diferente do seu. Sim. Não faz com que isso te paralise e te puxe pra trás. Não vai dar pra salvar todo mundo, né? Não, a salvação é individual. Nossa, Bruna, foi muito, muito bom. Muito Gostaram? rico, muito. Infelizmente, a gente tá chegando no final. Nossa, voa, né? Eu fico passa muito impressionada. rápido. Passa Parece que muito foram rápido. 20 minutos. Mas a gente aprendeu muito. Foi incrível. Só para finalizar, eu queria que você desse pra gente uma dica de um livro que fez a diferença na sua vida, que te ensinou alguma coisa, pro pessoal que tá assistindo. Podem ser 2. Pode. O primeiro deles, mais relacionado à autoestima, né? Não tem muitos livros sobre autoestima, assim, mas tem um que fala que é o poder da autocompaixão. É Brené Brown. Tem um documentário no Netflix dela que é incrível. A Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. Mas eu não conheço esse livro dela. Essa aí eu também O poder não da conhecia. autocompaixão. Ela não fala da autoestima especificamente, mas ela faz o link de autocompaixão com autoestima. É sensacional. Pra mim, nesse processo de autoestima, foi muito bom. E tem o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, que, cara... É incrível. Acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. É mais grosso, um pouquinho mais denso, mas vale a pena cada leitura. Legal. Ótima tem esses dica. dois. Muito bom. E agora, eu queria que você desse uma dica de uma música que você gosta. Até falar pro pessoal que a gente tem a nossa playlist do Mira Nelas no Spotify. Então, toda convidada que vem, a gente pede para falar uma música que te anima, que você escuta quando você tá querendo, né? A música tem muito esse poder, né? De animar, de trazer memórias boas. Então, dá essa dica pra gente. Você falou que você é muito eclética, né? Sou eclética, meu marido adora um pagode. Eu também, Exalta Samba lá atrás. Também. Enfim, mas ouço de tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem. Mas algumas músicas ao longo da vida me ajudaram. Mas essa está sendo, assim, mais recente, que é Vencedor, do Thiaguinho. E ela diz assim, ó. Vencedor, vencedor, pra ela não te vencer. Plante amor, porque o que plantar vai colher. É uma música 100% de vibração alta. Fala sobre crescer na vida, sobre dar certo. E que voz boa, gente. Oh, meu Deus do Eu tô céu. até aqui ouvindo, falando, canta também? Não canta, Além não. de tudo, ainda canta, gente. Não Aí não tem canta, como, não. aí não vai ter como. Mas ouçam, é bem legal. E é um mantra pra gente. Hoje eu e o Ever, a gente sempre canta quando a gente tá, assim, querendo deixar a energia mais alta ou comemorar algo que é bem bacana. A ideia é essa mesmo, é trazer essas músicas que elevam a energia pro pessoal também ouvir e se inspirar. E fala de pessoas que deram certo. Então, assim, acende aquela chaminha da esperança, sabe? Não, e outra coisa também, assim, só fazendo um parênteses aqui antes do final, a gente tem muito cuidado com o que a gente ouve, né? Total. Inclusive as músicas que a gente escuta, né? Claro que tem também a parte da diversão, do entretenimento, mas cuidado que a gente põe pra dentro até nisso, né? O nosso caráter é alimentado pelos nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, se você vê coisas que não são legais, então tem gente que fala assim, eu só vejo filme de terror.
Aí nem dorme direito à noite, a vida é um caos, fica achando que tudo vai dar ruim. Não. Tem gente que só ouve música de sofrência, traição, amante, Exato. não sei o quê. Exato. Essa pessoa nunca vai ter uma visão boa sobre casamento. Exato. Está E ali ela no nem percebe, né? inconsciente. Nem percebe. E é feito pra ser assim, né? Então, cuide do que você vê, do que você ouve, onde você tá, o seu ambiente. É eterna vigilância, né? Eu acho que se a gente quiser se manter ali reto, numa direção legal, a gente tem que se manter vigilante em tudo. É verdade. Isso. Orar e vigiar. Bruna, muito, muito obrigada. Muito Ai, eu que obrigada. A agradeço. gente Foi amou muito te bom. receber aqui. Amamos mesmo, foi Eu também excelente. amei. O meu processo só pra finalizar, de autoestima, eu tenho uma marca que chama Amo Autoestima e Emagrecimento. Por quê? Eu falava que eu ia aprender a me amar, mas não ia ser qualquer amor. Porque não ia ser um amor que alguém poderia me dar, nada disso. Ia ser um amor especial, que era meu comigo mesma. E como tinha um significado único, ia ser com 2 M's. Então, às vezes, vocês vão me ver no Instagram escrevendo eu amo. Ou amando. E sempre eu uso os 2 M's. E é tão engraçado que eu tenho um sobrinho, que tem hoje 6 anos, mas ele começou nessa ideia com 3 anos. E quando ele quer... O tamanho do amor dele é medido em número de M's. Juro. Que e aí eu lindo. falava assim, eu me amo com 2 M's, porque era um amor, pra mim ficou uma âncora, sabe? E aí ele fala, tia, eu te amo. E eu pergunto, com quantos M's? Ele fala, milhões de M's. Que gracinha. Então, quanto mais M's, mais amor. Que lindo. Você falou do Instagram, fala pro pessoal o seu arroba, pro pessoal te Tá. seguir. Você tem muito conteúdo lá, né, no seu Instagram. Vida rica. Tem o Vida Rica Podcast, mas tem também o Bruno Almeida Pieri, que é meu pessoal. Tô por lá. Falo bastante sobre empreender, sobre dona de clínica, mas também falo um pouquinho sobre autoestima, que é o que eu amo. E tem um canal no YouTube, Bruna Pieri. Lá eu só falo de autoestima. Boa. Ótimo. Porque foi a forma que eu encontrei de continuar falando A do gente que eu põe gostava. aqui o link. Muito bom. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a honra você. nossa. Pessoal, então, chegamos ao final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim, que foi muito bom. E a gente se vê no próximo episódio do Miranelas. Um beijo. Até mais.